aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho-vos falar do Imhotep. Um jogo que normalmente não é bem aquele tipo de jogos que eu aprecio, mas que vou tentar então explicar-vos como se joga e dar a minha opinião final. Até já! Então está aqui montado o Imhotep para 3 jogadores. Vemos aqui os 3 trenós não sobre gelo, mas trenós sobre troncos para transportar pedras, cada um correspondendo às 3 cores de jogadores, que são então as 3 cores de pedra aqui em causa. Haveria também o branco, mas o jogo pode ser jogado a 4 jogadores, mas não o coloquei aqui porque não tem utilidade para este tipo de demonstração. Então estão aqui as 5 localizações viradas com o lado A, depois explico também que há um B, mas basicamente o jogo desenrola-se da seguinte forma: consoante o número de jogadores, ou seja, 3 jogadores, vamos aqui ao deck, escolhemos as cartas de 3 jogadores, vamos então a estas cartas e se é isto vai marcar a quantidade de turnos que o jogo vai ter. Portanto vai ter estes turnos todos, vamos fazer isto assim, como exemplo. Depois temos aqui o pontuador, que temos uma pedra de cada cor em jogo, aqui no 0, e é isto que vai contando os pontos que vamos fazendo ao longo das várias rondas. Então, como é que funciona o jogo? Primeiro, revelamos esta carta, que nos vai dizer que barcos é que vão estar em jogo para esta ronda. Então vai estar um barco de 3, outro barco de 3, outro de 3, falta de originalidade, e um de 2. Sendo que há mais barcos para 4 pedras, barcos para 2 pedras e até um barco apenas para uma pedra. Então, temos aqui as condições iniciais de jogo. Vamos ver quem joga primeiro. Então, o jogador que jogar primeiro, vamos imaginar que inicia o castanho, começa com 2 pedras, pomos 2 no trenó. A seguir, por exemplo, vai jogar o cinzento, vamos pôr 3 pedras no trenó, sendo que cada trenó só pode levar até 5. E então o terceiro jogador será então aqui o preto, que vai ter 4 pedras. E pomos todas aqui no trenó. Então, o jogo está pronto a começar para seguindo esta ordem. Então o que é que os jogadores podem fazer durante o seu turno? Os jogadores podem fazer 3 ações. Podem ir buscar mais pedras, até 3. Por exemplo, seria uma jogada aqui se calhar para o jogador castanho, primeira jogada, ir buscar 3 pedras para ficar com 5 no seu trenó. Os jogadores podem colocar uma das pedras que tem no seu trenó num espaço livre dos barcos, seja em que posição for. E como terceira jogada, os jogadores podem mover o barco, sendo que para o barco mover tem de estar reunidas 2 condições. Ele tem de ter o número de pedras mínimas que estão representadas em cada barco, que é sempre uma pedra a menos do que a capacidade de cada barca tem. Por exemplo, nestes barcos 3 tem de ter pelo menos 2, neste barco 2 tem de ter pelo menos 1. Por exemplo, se eu tivesse colocado isto como ação possível aqui, numa outra jogada, por exemplo, imaginemos que era o jogador preto a jogar, a outra opção possível para fazer durante o turno é movimentar o barco, ou seja, abastecer o trenó, colocar pedra no barco ou movimentar o barco. São só estas 3 ações que nós temos. Com a ação de movimentar, ele teria que cumprir o requisito e um dos portos teria de estar livre. Neste caso estão todos livres, então o jogador preto poderia simplesmente movimentar este barco, apesar de não ter nenhuma pedra dele no barco, isso não é impeditivo, e movimentar para uma destas localizações desde que esteja livre. Assim que o barco chega à sua localização, as pedras começam a ser descarregadas consoante a ordem que estão na barca, daí a importância de as colocar numa determinada ordem. Vamos então explicar o que é que faz cada um dos locais. Então aqui no mercado teria de ser inicialmente abastecido com cartas. E então que tipo de cartas é que nós temos? Há sempre 4. Temos 3 tipos de carta. Temos cartas azuis, que são cartas, por exemplo, de ações, em que nós podemos jogar esta carta posteriormente a termos, em vez de uma ação. E ela normalmente é sempre uma melhoria das ações disponíveis. Por exemplo, aqui seria colocar uma pedra num barco e imediatamente movê-lo. Ou seja, seria 2 em 1. Aqui seria, por exemplo, retirar 3 pedras para abastecer no trenó e depois então colocar na nossa barca. Esta carta, por exemplo, poderíamos ir buscar 3 pedras à
ao abastecimento, colocar no nosso tornó e depois imediatamente colocar no navio. Portanto, existiriam muitas que têm ações vantajosas, por exemplo, colocar 2 pedras no mesmo navio, entre outras. Depois existem as vermelhas, que são ações imediatas. Por exemplo, esta permitia colocar diretamente uma pedra na câmara de cemitério, ou seja, na câmara no sarcófago. Existem muitas outras vermelhas que fazem ações imediatas. Depois existem as verdes, que são pontuadores para o final do jogo, que dão pontos, por exemplo, por cada 3 pedras no conjunto dos obeliscos, e existem basicamente telas para cada uma das localizações. E por último, existem as estátuas, que são basicamente pontuadores consoante o número de estátuas que tivermos no fim. Se, por exemplo, conseguimos reunir 10 cartas destas no final do jogo, elas valem 10 pontos. Tem aqui a pontuação. Portanto, são estas cartas que nós vamos tentando lutar por elas. Imaginemos, por exemplo, que havia um barco assim deste género, em que ele ia, por exemplo, aqui. O que acontecia? O jogador branco tirava uma pedra e escolhia, por exemplo, uma carta, a seguir escolhia o cinzento, depois escolhia o castanho. Se tivessem ido, por exemplo, 2 cinzentos à frente, ele escolhia primeiro 2 cartas do jogador cinzento. E as pedras iam embora e por aí fora. Quando os barcos tiverem todos sido atribuídos e tiverem atracado no determinado sítio, conta-se então a pontuação desse turno. E é assim que os turnos terminam. Continuando a explicar aqui as localizações, aqui por exemplo, consoante as pedras que chegam a este local, elas entram aqui para a pirâmide segundo esta ordem. Tem ali setinhas que indica. Quer dizer que esta pedra, por exemplo, colocando aqui, vale 2 pontos, íamos subir com 2 pontos aqui no marcador, a seguir entrava esta, que já só valia 1 ponto, e a seguir entrava esta, que valeria 3 pontos. À medida que isto se vai construindo, vamos mesmo fazendo uma pirâmide. Agora estou a juntar aqui peças brancas, apesar de não haver nenhum jogador branco, mas é só para dar uma noção. Fazemos este nível, depois passamos para este, está ali também a pontuação que vale, e podemos chegar aqui ao terceiro nível e simula uma espécie de uma pirâmide. Aqui no templo é a mesma coisa, as pedras também vêm aqui dentro, elas entram, vão entrando, não fazes nada, entram simplesmente assim, não vão fazendo nada, mas no final de cada turno, quando os barcos estiverem todos atribuídos, vamos contar as pedras que vemos em planta e vamos dar esses pontos ao jogador. Ou seja, neste caso o jogador branco ia ter 2 pontos porque conseguimos ver 2 e o cinzento ia ter 1. Mas à medida que elas vão entrando por níveis e vão tapando as pedras uns dos outros. Por exemplo, neste caso o jogador castanho ia pontuar 3 porque se vê 3 em planta e o jogador branco ia pontuar 2. E obviamente adicionávamos esta pontuação aqui à pontuação geral. E o jogo vai sendo assim. Aqui em baixo, na câmara de cemitério, cerimonial, enterro, as pedras entram também assim. Sim, vão entrando, segundo aqui estas setas. Vão entrando. Vamos imaginar, por exemplo, que elas entram assim, assim, assim. E este pontuador acontece apenas no final do jogo. Vamos ver que elas iam entrando. Então vamos ver a quantidade de peças que estão sequenciais de modo ortogonal. Por exemplo, aqui o jogador castanho tinha 3, 4 seguidas, portanto ia ter 10 pontos daqui ia ter apenas 1 ponto adicional, o cinzento ia ter 1 ponto isolado aqui e outro ponto isolado aqui, e o branco ia ter 3 pontos porque estão aqui 2 pedras seguidas. Isto conta-se no final do jogo. Por fim, aqui o obelisco. Estamos já por dentro de 3 jogadores. Está aqui a pontuação. O que tiver a peça mais alta tem 12, o outro tem 6 e o outro tem 1. E consiste simplesmente em ir empilhando as peças umas em cima das outras, tentando fazer obeliscos mais altos à medida que as peças vão entrando. Okay? Portanto, ao longo do jogo isto vai sendo construído, constrói-se a pirâmide, vão-se renovando sempre as cartas por cada ronda em que os barcos atracam, que corresponde a cada carta que vai saindo. Depois os barcos voltam todos novamente. Temos aqui vendo, agora já entrava um barco de 4, um de 3, um de 2 e um de 1. E íamos começando nova ronda, partindo sempre das peças que estavam, íamos adicionando peças aqui para construir os vários elementos, e aqui as cartas também renovavam a cada turno. Fazemos 7 turnos disto, normalmente é a base do jogo, mas há quem possa querer fazer menos, mas o ideal é sempre fazermos os 7. Depois de fazermos os 7, vamos contabilizando todos os pontos que fomos acumulando, os pontos do que conta no final, por exemplo, estes 2 são no final, e os pontos que se podem obter também através das cartas. E basicamente este é o Imhotep, é assim que se joga.
Para além disto, vocês podem ver que também do outro lado existem outras regras diferentes. Por exemplo, aqui tiramos já cartas com um monte em parte à sorte, vamos tirar do topo. Aqui existem várias pirâmides, não é só uma, tem outros pontuadores e também dão cartas. Aqui, por exemplo, no topo deste já é uma pontuação feita de modo diferente, que também dá direito a cartas por aí fora. Aqui na Câmara Cerimonial também é diferente, tem outro modo de pontuar, já é por colunas, e aqui também nos oblíquos também são de modo diferente. Portanto, temos estas possibilidades de ir alterando este tipo de lados para ter outros pontuadores para o modo como colocamos as peças, e existe também uma expansão que já adiciona mais cartas e mais localizações. Pronto, isto foi o modo como se joga Imhotep. Lá está, estão aqui muitos cubos dentro. E como é que eu ia dizer? Trata-se de um jogo que supostamente é um jogo abstrato. Abstrato em que sentido? No sentido em que poderíamos tirar todos os elementos temáticos do jogo e o jogo funcionaria eventualmente na mesma. No entanto, eu acho que foi um bom trabalho, um bom projeto neste design, em que se conseguiu usar apenas os cubos numa dimensão maior, porque os cubos têm uma dimensão maior do que é habitual nos outros jogos europeus, Eurogames, em que se usam cubos. Aqui os cubos tentam simular as próprias pedras com que eventualmente se poderiam ter construído os vários monumentos no Antigo Egito. Obviamente que não era desta forma, nem nesta escala. No entanto, os cubos, o modo como são usados, acabam por aproximar os volumes mais ou menos daquilo que poderiam ser, do modo simplificado, um modelo, lá está, um modelo da realidade, que é sempre uma simplificação para podermos compreender e trabalhar, que nos permite então ter uma aproximação daquilo que seria a configuração volumétrica dos edifícios. Neste caso, acaba por ser um jogo em que estamos a manipular os cubos para fazer estas construções para conseguir obter mais pontos de vitória que os outros jogadores. Não havendo ataques, este jogo pode ser bastante mauzinho perante os outros jogadores. Nós podemos afetar muito as jogadas dos outros. Porquê? Porque para já podemos colocar as pedras primeiro que os outros. Isto obviamente tem sempre uma noção de competição para chegar primeiro, mas o principal problema, que é uma vantagem, mas que cria mais conflito com os outros jogadores, ao podermos lhes destruir completamente as jogadas, é o facto de podermos movimentar os barcos sem termos nenhuma pedra lá. Ou seja, imaginem que um jogador anda a construir uma sequência de pedras num determinado barco, a pensar que vai conseguir movimentar esse barco para a tal localização que lhe permite ter muitos pontos de vitória, e depois vem um jogador a seguir e movimenta o barco para outro local, desperdiçando toda aquela acumulação de pedras e toda aquela intenção de colocar as pedras no mesmo sítio. Isto é possível acontecer. Ou seja, temos sempre aqui que ponderar e pensar naquilo que os outros jogadores podem fazer, tornando este jogo altamente interativo. E apesar de ter essa possibilidade de ser um jogo até mauzinho, podemos ser maus para os outros jogadores, também podemos não ser e apenas fazer o nosso jogo pela positiva e simplesmente interagir, tentando pôr as nossas pedras e esperando também de tirar algum benefício de quando os outros jogadores movimentarem as ditos barcos com as ditas pedras. Portanto, falei muito de pedras, porque de facto este jogo é tudo de pedras, não é? Estes cubos enormes. E eu penso que funciona muito bem para um jogo rápido, pode ser jogado em menos de 1 hora, e que tem esta vantagem de ter poucas regras, também é bastante simples, mas tem alguma profundidade tática e estratégica, e pode ser um bom jogo para trazerem pessoas para o hobby que nunca jogaram outros tipos de jogos mais complexos. Portanto, este é um daqueles jogos que eu diria que pode ser um jogo de introdução, mas que é um jogo que pode ser um jogo simplesmente para quem gostar realmente de jogar este tipo de coisas e quem não tenha muito tempo ou queira jogar uma coisa mais interativa. As minhas críticas a este jogo é, por exemplo, o tamanho da caixa. Isto é um exagero, porque depois isto acaba por ser só uma meia dúzia de cubos e peças, tudo o resto é volume vazio. Não precisava ter uma caixa deste tamanho. Do ponto de vista dos componentes e das peças, acho que está interessante. Estes barcos são em papel, cartão, eu diria que eles podem se estragar, mas agora, por exemplo, temos soluções de impressão em 3 dimensões que podem realmente resolver isto. Eu, por exemplo, já encomendei alguns barcos ao João Pimental, do canal É a Tua Vez, e espero que eles venham depois para partilhar aqui também, que
parabéns ao João por estar a dar a possibilidade de podermos então encomendar esse tipo de coisas aqui em Portugal. Portanto, são as críticas que eu faria, possivelmente o exagero do tamanho da caixa e o facto dos barcos serem em cartão e poderem não ser muito duráveis, porque temos que os andar a arrastar no tabuleiro. Portanto, e fica aqui a minha review. Não é um jogo de gestão de recursos como eu gosto, de planeamento profundo e longo, mas é um jogo que tem os seus méritos e que eu me agrada jogar de tempos a tempos. E pode ser, por exemplo, um bom jogo para levarem nas férias, apesar da caixa imensa, mas se tirarem os componentes da caixa ficam com um módulo mais pequeno que é facilmente transportável e que podem jogar isto em todo lado, e especialmente com pessoas que não tenham jogado muitos jogos, porque é fácil introduzir no jogo e é mais ou menos perceptível, porque também funciona muito bem o modo como construímos as coisas, é mais ou menos evidente que o obelisco tem de ser o mais alto, que a pirâmide vai ter aquele formato piramidal, e depois a possibilidade de ver em planta também para os templos e da câmara cerimonial. Tudo isso tem mais ou menos facilidade de compreensão, sendo que na parte das cartas então já é um bocado mais próprio de quem já está habituado a jogar este tipo de jogos, esta noção de gestão das cartas, mas na parte das peças funciona muito bem, os pontos são imediatos e é fácil mais ou menos de perceber. Portanto, fica aqui a minha recomendação, Imhotep. Então vá, adeus.